Fala pessoal, beleza? Meu nome é Valdir Alessandro e você está no Papo de Autor Entrevista, onde autores compartilham experiências e opiniões. Hoje nós vamos falar sobre roteiros para quadrinhos e para isso eu trouxe o Felipe Marco Antônio, roteirista do X-Dragon, Fred Guará, que eu tenho aqui meus 2 exemplares, excelente, e a gente vai deixar o link aí, vamos falar mais sobre eles no programa, e também roteirista do Maurício de Souza Produções. O Felipe nos contou sobre o processo criativo, suas AQs, conceitos sobre o tema e um pouquinho da sua trajetória e de como ele faz para criar todos esses quadrinhos aqui. Beleza? E antes de começar o programa, eu vou dar mais um recadinho rápido. Vocês lembram da Elisa Ramalho, que ela veio aqui falar sobre marketing digital? Então, ela lançou o livro dela, A Emília e os Segredos da Névoa. Eu vou deixar o link aqui do Instagram da autora e o link para compra para vocês darem aquela força para ela, beleza? Confere aí que o papo foi bem legal. Felipe, queria agradecer por você estar aqui. Ah, Muito obrigado por participar do programa. Vai ser um papo muito interessante, não só para todo mundo que está assistindo, mas para mim também, que estou entrando nessa de tentar roteirizar algumas HQs. Eu dei uma olhada nos seus trabalhos, são muito legais. Eu vou colocar aqui, tá, pessoal, para vocês olharem e vou colocar durante o programa também para vocês darem uma checada. E eu queria que você falasse um pouco sobre os seus projetos, sobre o que você está tocando agora e sobre um pouquinho sobre você também nessa parte do roteiro. primeiramente, agradeço pelo convite de participar aqui do canal. Eu, eu, Você falou a respeito da diferença de fazer o roteiro para livro, para quadrinhos. É muito diferente. São coisas completamente diferentes. A ideia pode ser a mesma, mas o método é totalmente diferente. Meus projetos têm, como você falou, o X-Dragon, que na verdade eu estou retomando o projeto, porque inicialmente ele foi uma webcomic que eu lancei em 2008, daí eu concluí em 2016, daí teve spin-off, teve uns extras, e esse ano eu vou relançar pela editora Craso uma nova versão do X-Dragon. Nossa, bacana, E parabéns. também obrigado. E também tem o Fred Guará, que é uma série que eu comecei em 2016 e ainda está em andamento. Sim, muito legal. Pô, a editora Crasa é uma editora grande. Quando a gente vai começar a fazer roteiro de HQ, eu acho que quando começa a pesquisar é quase impossível não cair nessa editora nem nele, né? Pra dar uma lida. É, Parabéns, bem legal. Com certeza vou. Você vai fazer ele físico ou vai fazer só por virtual agora? vai ser físico. É a primeira vez que eu vou fazer o X-Dragon físico. Ah, muito legal. Pelo menos a história principal. Sim. Porque anteriormente eu já havia produzido algumas HQs independentes, mas eram historinhas curtas. Não, fazia para mesmo quem não conhecia o X-Dragon poder ler alguma história fechada. Agora, dessa vez, é a história principal que vai ser publicada, só que é um remake da história. Ah, foi legal. Você está refazendo todos os desenhos? Ou você está reaproveitando. O que você está pegando de 2008 é só a história? Ou você está refazendo. E os desenhos ou você está tendo que refazer tudo? Eu tô refazendo todos os desenhos, parte da história, porque vai sair um volume único, né? Em- Pelo menos inicialmente será um volume único. Então eu tô adaptando o arco original que eu tinha feito e tinha 10 capítulos. Eram 10 capítulos e 48 páginas. Esse daí eu tenho que adaptar em um livro de 170, 180 páginas dessa história. Então, Nossa. eu tenho que condensar muitas coisas mudaram. Então, é uma história nova. Acaba sendo um roteiro completamente novo, E, né? E é uma experiência interessante. sim, e quando a gente. Quando o escritor vai refazer, tem que refazer pensando nesse tipo de problema, acaba dançando o personagem, acho que é a parte mais difícil. Com vocês que estão roteirizando, É, costuma acontecer também? acontece. Agora, nesse remake, tá sendo algo assim que por um lado está sendo bom para alguns personagens, outros eu tive um pouco de dificuldade de trabalhar porque eu tive que mudar coisas que não tinha como eu manter como era no original. Também também mudanças, né, de gostos, mudanças de público de 2008 para 2021. Né? Já são 13 anos de diferença. Houveram algumas coisas que
eu fiz lá atrás que hoje em dia talvez não fossem tão bem aceitas. E coisas que... E o contrário também, que eu precisaria colocar e tal. Então, tem que rolar essa atualização, né? Então, não faria sentido eu simplesmente pegar a história original, só redesenhar ela, né? Eu tive que fazer uma atualização na série. Sim, muita coisa mudou mesmo. Assim, um livro que eu escrevi há 3 anos atrás, eu já mudaria bastante coisa por causa do público. Imagina de mais de 10 anos atrás, né? É, E quando você começou a desenhar, uma coisa de criança, uma coisa que você começou a pegar depois de adulto, como que foi essa história? não, eu sempre quis desenhar desde criança. Isso daí é algo que eu botei na minha cabeça desde que eu era, sei lá, tinha 4 anos. Eu queria fazer quadrinhos. Sempre quis, sempre foi meu objetivo. Quadrinhos, animação. Eu gosto muito de animação também. Então, eu sempre foi por esse caminho que eu queria seguir, né? Mas inicialmente eu pensava apenas em desenhar as histórias, não roteirizar. Mas eu peguei gosto para fazer roteiro mesmo, escrever minhas próprias histórias. Vai ser legal, porque é outra coisa diferente, né? Você ser o desenhista, você ser roteirista da história, porque o HQ que eu tô fazendo sobre zumbi, ele é baseado num conto meu. Então eu tô vivendo bem essa dificuldade mesmo, porque eu tenho um conto escrito, eu tenho uma história pronta, tá, já publicada. Só que o desenhista, ele não consegue ler a minha história e fazer um HQ. Não tem Não, condições. Eu tô tendo que refazer tudo e tô nesse processo de briga porque uma descrição minha de uma página virou um quadrinho só para ele. Ele conseguiu colocar exato. tudo ali. Então, pode acontecer muito isso, porque quando eu vou começar algum quadrinho, eu faço uma escaleta, né, em tópicos, eu vou anotando o que eu quero da história. E eu já tive que adaptar algumas vezes histórias que estavam escritas como texto, parecendo texto de livro. É todo um replanejamento da história, porque são linguagens totalmente diferentes. Então você não pode pegar e simplesmente seguir à risca, porque às vezes está tendo descrição que é inútil para a página de quadrinho. Não tem o porquê fazer aquilo no quadrinho. Assim como no livro pode ser necessário, senão fica uma coisa vaga. Tanto que quando eu faço texto para... Quando estou bolando alguma história, eu tenho um pouco de dificuldade de escrever, porque eu estou acostumado com a narrativa de quadrinhos. Então eu vou colocando, meio que vai da minha cabeça. Estou colocando ali, na minha cabeça eu completo. Mas é mais anotação, tudo. E então daí tem essa diferença. Para quem está acostumado com o livro, acaba descrevendo demais Isso. e que acaba não tendo como colocar tudo aquilo no quadrinho. Sim, exatamente. Exatamente. Eu tô vivendo essa. A minha sorte é que eu tô com o Alexandre Santos, que é um desenhista, cara, espetacular. E ele tá conseguindo me guiar, assim, nessa parte. Porque ele tá Sim, tratando um projeto nosso, né? Ele não tá tratando um projeto meu. Acho que ele tá pegando na cabeça dele e falando, ó, esse cara aí, ele é escritor. Se eu for na dele, esse negócio não vai sair. Então eu mando pra é, ele mais ou menos o que tem que acontecer e ele tá conseguindo transformar essa história. A gente já tá na metade da HQ. E é o que você falou, muito diferente, muito, 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 muito. é muito, é muito. Então precisa, principalmente um trabalho colaborativo como esse, precisa os dois se ajudarem. Tanto o escritor, que escreveu a história original, tanto o desenhista. Para que fique agradável para tanto quem escreveu, tanto para quem desenha, porque isso daí influencia muito o resultado final. Isso é muito importante para o resultado final, principalmente para o desenhista, porque se o desenhista ele não tiver muito empolgado com a história, ele não vai fazer um trabalho bom. Isso daí eu já vi muito acontecer, tá? Então é sempre necessário ter essa conversação, porque às vezes você escreveu de uma forma, ele vai observar a sua história e vai falar, olha,
eu acho que não funciona na página isso daqui. Daí você, mas era uma coisa importante para a história, era um detalhe legal. Tá, então a gente tem que mostrar de outra forma. Daí ele vai saber mostrar de outra forma. Né? Isso daí sempre é importante ter esse diálogo quando é um trabalho em conjunto. Sim, e já aconteceu exatamente isso que você está falando. Eu falei, cara, mas esse trecho da história é a crítica, tá nessa parte da história aí. Aí ele fala, tá bom, então repensa isso aí, vamos repensar, porque desse jeito não vai ficar bom. Aí eu repensei e, claro, o cara é o desenhista, lógico que, como ele falou, ficou muito melhor no final, né? Quando a página ficou Uhum. pronta. E como você roteiriza e desenha, como é o seu processo criativo? Você chega a fazer esboço conforme está escrevendo, ou você só escreve e vai guardando? Como que funciona isso? Então, eu primeiro escrevo uma base da história, eu faço a escaleta, né? Escrevo num caderno mesmo. Vou escrevendo tópicos e vou descrevendo assim bem de uma forma bem rústica, né? Depois eu faço um RAF, né? Eu faço um desenho bem assim, parece até garatuja de criança, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui eu pego um caderninho desses e daí eu vou fazendo dessa forma. Dessa forma aqui. Aqui é da minha série Fred Guará. Né? Da minha série Fred Guará. Então eu vou fazendo isso daqui, né, que tem 60 páginas, eu faço a história inteira, assim. Depois eu começo a desenhar, eu passo a limpo a história, e daí eu já desenho a página final, mas opa! Eu faço a página final aqui, aqui são originais da edição mais recente que eu lancei. Né? Então Muito tem um bom. processo um pouco longo, o planejamento, porque eu recomendo para toda pessoa que quer fazer algum quadrinho, primeiro fazer isso daqui, para ver se sua história está funcionando. Porque eu já vi muita gente que começa a desenhar a história direto e depois acaba não sabendo como resolver, daí tem preguiça de mexer lá atrás, daí essa é uma etapa para ter uma segurança maior da sua história, né? E também é um método, só que o que eu faço na Maurício é um pouquinho diferente desse daqui. É um pouquinho mais caprichado. Aqui eu faço porque eu mesmo vou desenhar a história. Na Maurício eu faço um pouquinho mais bonitinho, tem umas retículas, tem uns detalhezinhos para que fique mais claro para o desenhista do estúdio fazer. Sim, porque você tem que passar, quando você está fazendo para você, você não precisa passar para ninguém o que está na sua cabeça, né? Mas quando você está trabalhando em conjunto, você falou, você tem que passar exatamente do jeito que você está É, tem planejando. que ser com, tem que ser com maior clareza. Realmente é uma coisa que precisa ser feito. Mas quando é para você mesmo, você pode fazer os bonequinhos de palito que é suficiente, resolve. Tá? E você chega a criar, a desenhar os personagens, porque assim, é muito escritor, né? Vou falando mais por mim, mas é uma prática comum. Ele faz uma espécie de ficha de personagem, com o passado da pessoa, ou com as características para ele não se perder. Você chega a planejar primeiro os personagens, ou você vai desenhando e depois você se preocupa em o nariz é fino, é loiro, esse tipo de coisa. Então, às vezes, depende muito do caso. Depende muito. No caso, os principais, tanto do Fred Guará, tanto do X-Dragon, eles surgiram primeiro em desenho. Tava desenhando e surgiu, brotou ali o personagem. Daí, quando eu vou desenvolver, eu vou desenvolvendo depois que tem o desenho do personagem, mas tem outros que eu vou, geralmente coadjuvante, eu vou descrevendo mais ou menos o que eu vou querer para cada personagem. Né? Daí eu vou desenvolver melhor em cima. Entendi. Que
que para mim é mais fácil eu definir o principal. Depois que eu defini o principal assim, dessa forma, porque para mim, né, quando o personagem ele brota na tua frente, quer dizer, é um bom personagem. Geralmente, quando aparece, assim, eu visualizei o personagem. Exatamente. Eu vou usar. Ele brotou. Eu tô assim, quieto, daí brotou o personagem. Aconteceu assim com os principais do X-Dragon, apareceu assim em os do Fred Guará também. Né? Então, eu tenho um quando pouco já disso também. veio, né, brota o Sim, personagem, né? eu tenho um pouco disso, tanto que eu escrevo mais thriller de terror, né? Tipo assim, quase tudo que eu publiquei Sim. hoje era ou thriller ou terror. Mas aí apareceu o Barba, que foi o último livro que eu lancei. E foi assim, ele brotou e, cara, aí eu conversei com a editora, com uma amiga escritora mais experiente, porque é uma coisa que eles, que é até uma pergunta que eu vou te fazer depois, é que é uma coisa que eles uma dica, né, de escritores mais experientes, a gente manter foco em um gênero que a gente quer escrever. Então, assim, eu lancei um thriller, lancei por editora, consegui vender bastante. Tem a pessoa que comprou o thriller, ele quer ler outro livro no estilo. Ele não tá procurando o Barba, que é um livro sobre um mendigo muito inteligente que está nas ruas e é um livro sobre lição de moral, sobre como a sociedade trata uma pessoa que está esquecida. Não tem nada a ver com o que eu já escrevi. Mas isso é o que você falou, o personagem brotou, o que eu vou fazer? Ele não sai da cabeça, ele fica lá e você fala, cara, esse personagem tem que nascer, cara, eu não posso deixar ele preso só na minha cabeça. Sim. Isso aconteceu muito. Acontece ainda, na verdade. Sempre brota algum personagem, daí eu já faço desenho, já faço um planejamento dele. Se eu não posso desenvolver agora, pelo menos já está guardada a ideia para um momento futuro. Então, assim, e tem personagens que a gente vai desenvolvendo de acordo com a necessidade da história. Né? São dois casos. Mas sempre é importante marcar a personalidade do personagem. Sim. Mesmo que, às vezes, o personagem apareça por 2 páginas na história, que é possível você desenvolver um personagem numa história em quadrinhos com apenas 2 páginas, né? Tem essa facilidade, né? Ou pode desenvolver com uma história completa. Isso vai de cada autor. Sim, sim. Isso é um pouco parecido também. Às vezes você escreve um livro que tem 10 personagens, você focou em 8, 2 personagens só apareceram ali, só que eles apareceram de uma maneira tão marcante que chega no final, até na Amazon tem comentário de leitor que fala, pô, mas você não falou de tal personagem. Aí na minha cabeça esse personagem era só um cara que precisava dele numa cena, mas assim, que ninguém ia se interessar. Aí tem 2 ou 3 comentários na Amazon falando sobre ele. Eu falei, cara, foi uma falha minha, deixei passar. Então, isso daí que você está falando aconteceu comigo algumas vezes no X-Dragon. Né? Teve um arco do X-Dragon mais pro meio da série que eu comecei a criar alguns inimigos para os personagens. E assim, o pessoal começou a gostar demais desses personagens. Só que eu não tava com um plano de seguir muito com eles. Daí foi mostrando, poxa, daí eu tava vendo aquilo, tava vendo que eles estavam populares, estavam ganhando fanart, tava um bando de coisa. Falei, eu vou dar um jeitinho, eu vou dar um jeito de colocar eles, deixar eles um pouquinho mais fixos na história, porque não era meu plano. E daí eu fui ajustando de acordo com o público. E isso daí é uma coisa que acontece muito, né? A gente faz uma história, a gente tem um plano, a gente faz um planejamento para ela e tal. Mas às vezes o público, principalmente uma série longa, o X-Dragon ele durou 8 anos. Foram mais de 40 histórias, na verdade. É que teve spin-off. Então daí foram 35 da principal e mais 7 de um spin-off. Então, 8 anos vai mudando muita coisa, né? Tanto no conceito original que eu tinha, tanto o público. Uma coisa que eu percebi é que depois de uns 4 anos o meu público renovou. Começou um novo público. Então, e daí eu via que começava. O pessoal tava gostando de personagens que. Alguns eu tinha como dar
fazer um desvio e, opa, esse daí dá para voltar. Tem outro que não tive como. Teve alguns que, infelizmente, eu não tive como... Não tem como inventar também alguma coisa pra destoar totalmente do que tá na história, né? Só pra agradar, né? Porque senão ia ser muita forçação, Sim. né? Então tem... A gente, às vezes, tem que fazer isso, porque a gente, às vezes, criou o personagem e não espera que ele vai causar sucesso. Tem alguns que a gente consegue, Sim. eu acho que vai fazer sucesso por causa disso. Mas tem outros que você criou e ele só era pra estar lá naquela história. De repente, ele virou um personagem popular. O que é muito gostoso também, porque por mais que a gente crie personagens que eles são coadjuvantes mais distantes da história, a gente planeja característica nele, ainda mais quando você está desenhando, quando está escrevendo, você coloca alguma coisa para diferenciar ele do mundo. Tanto que eu tô lendo uma história agora, não vou falar o nome da autora, né? Mas os coadjuvantes da história, eles não têm característica nenhuma. Então, assim, acaba que eles tem hora que ele aparece de novo, você fala, ué, quem é esse cara? Porque assim, um exemplo, era um homem alto. Aí, Então, ele era um homem esguio. Aí, só isso, você não tem nada, você não sabe, você não escuta um diálogo do personagem, você não vê uma ação dele que caracteriza o jeito dele, nada. Ele é só um cara que tá lá andando de um lado pro outro, ajudando a carregar a história. E aí você vê que ninguém vai ligar mesmo. Agora, nesses pontos, você coloca um personagem que ele chama atenção, também é uma vitória, porque o que você falou, em 2 páginas você fazer um personagem ganhar o coração do leitor é uma coisa muito difícil, não é uma coisa que qualquer autor consegue fazer. não é simples, não é simples. Então, e às vezes a pessoa faz um personagem desenvolvendo e tal, acho que o público vai gostar e acaba o público não vai com a cara. Isso acontece também, né? Então, às vezes, a gente não sabe qual vai ser o resultado da história no final. Sim, é muito difícil prever, né? É muito difícil. Teve um personagem no Fred Guará, né? É um personagem que eu fiz apenas para aquela história. Ele é um tucano. O nome dele é Toledo. E eu criei um bordão para ele, que ele fala que, assim, pergunta as coisas para ele e fala, é segredo. E o rosto dele não mexe, o rosto dele é fixo. E, cara, o pessoal gostou demais desse personagem. Assim, o pessoal teve uma época que começou até a criar alguns memes com o personagem. Que nunca tinha acontecido isso antes. Já tinha personagens que estavam. Quem acompanhava tava assim, empolgado, gostava e tal, mas começaram a criar memes com os personagens. E até postava na página do Facebook do Fred Guará, eu postei algumas. E, e assim, porque ele teve um jeito engraçado de seguir, que eu não esperava que ele ia muito longe. Pensei, é só para ser história, mas já fiz um planejamento um pouquinho maior para ele do Sim. que era. Esse bordão que você falou, eu tenho a impressão que tem hora que o leitor lê o quadro e no próximo ele sabe que o Toledo vai falar isso. E é bem É, isso. né? E é bem isso, porque. Cadê? Aqui eu não tô. Estou com o Fred Guará aqui perto de mim, né? O impresso que eu tinha feito independente um tempo atrás. Aí capa bonito, né? Eu vou colocar o link, tá, pessoal? Pra quem quiser aqui, eu vou colocar o link pra vocês aqui pra gente ver. Caramba, ficou muito bonito, cara. Então, deixa eu pegar aqui o Toledo, que é esse tucano aqui, né? É isso daqui. Isso daqui é o personagem. É um dos personagens mais simples que eu já criei. E assim, ele é o que mais faz sucesso de todos. É o personagem que o pessoal olha, é segredo, né? Segredo. Porque pergunta alguma coisa para ele. E no caso do Fred Guará, é uma história de os vão contratar sempre agência de serviços, né? Então daí ele foi. E daí o Fred pergunta: mas
por que você está me contratando? É segredo. Tipo, é uma coisa que gera muita piada, muita comédia. Mas assim, eu não tinha planos de estender muito ele. Eu iria deixar só nessa, mas eu tenho planos para mais algumas, porque também eu não quero desgastar o personagem. Que isso também tem que ter muito cuidado com a história. A gente não pode desgastar, porque senão ele vira uma muleta. O personagem vira uma muleta e a gente não a gente vai acaba tirando a graça dele, né? Então isso daí tem que tomar cuidado também. Sim, com certeza. É muito legal quando você consegue fazer um personagem que você não esperava crescer assim. E como você falou da sua série, 8 anos, cara, é uma série gigantesca, né? Eu queria que você me respondesse uma coisa. Você planejou o começo e o fim dessa história ou ela foi acontecendo nesse período de 8 anos? Então, eu tinha uma ideia do que eu queria fazer, mas quando eu comecei, eu pensei em apenas 10 histórias, para contar pelo menos o arco principal, que é esse que eu estou refazendo agora na CRAS, né? E eu tinha feito de uma forma que ficasse fechada a história, ou seja, se não continuasse, se eu quisesse fazer outra coisa, beleza. Mas eu vi que estava indo bem, eu me senti ainda empolgado para continuar a série, então foi acontecendo, foi seguindo. E, e foi muito bom eu ter continuado, porque além de eu ter ganhado muita experiência fazendo X-Dragon, né, que eu não tinha feito série, nunca tinha feito série, né? Não tinha editor, não tinha nada. Foi meio que tentativa e erro. Foi muita tentativa e erro, X-Dragon. Mas eu fiz muito planejamento. Então eu tinha até planejado a saga que terminou, mais ou menos o final, eu já tinha planejado, só que mudou tudo, né? Vai mudando tudo conforme vai avançando a história, porque é, eu analisava muito público e tal, então tinha coisas que eu tinha considerado originalmente que eu via que não dava, não podia fazer aquilo, ou não ia ser legal para a série naquele momento, né? Porque como acontece uma progressão na história, no início é difícil, de você ainda tá meio sem caminho. Mas conforme a história vai avançando, ela vai pegando o corpo, você já consegue ir de forma mais natural seguindo por ela. E foi isso que aconteceu com X-Dragon. Eu tive um início um pouco difícil, que eu tive que fazer um planejamento e tal, mas eu tinha também planejado, se não desse bem, se eu tivesse saco cheio também de fazer história, eu iria interromper na 10ª edição, né, que era uma meta bem alta, se pensar, né, porque cada história tinha 48 páginas, ou seja, desde o início eu já tinha planejado 480 páginas. Que, na verdade, foi 11 capítulos no final, foi para 520. Então é muita coisa. Muita coisa. Desenhada ainda, né, cara? É desenhado. E eu fazia tudo no papel. O X-Dragon original foi tudo no papel. Hoje em dia eu tenho um iPad, eu desenho no iPad. Né? Então eu ganho bastante tempo, não tem que ficar escaneando e limpando, que é uma etapa bem maçante. Eu não conseguia fazer nada fora isso na minha vida. Eu trabalhava e no intervalo de trabalho, e em casa eu só ficava desenhando. Só fazia o X-Dragon. Era meio complicado. Sim. É porque toma muito tempo, né? Muito tempo pra você fazer o desenho, Então, roteirizar. Ser uma editora de um homem só é complicado. porque eu fazia o planejamento de toda a série. Daí escrevia o roteiro. Fazia a base, o esboço da história, depois eu finalizava. Tinha uma etapa que hoje não preciso fazer mais, porque na época eu não tinha a mesinha digitalizadora. Eu tinha mouse. Então, uma maneira que eu usei para fazer luz e sombra com facilidade é usar a técnica de animação de marcação de luz e sombra. Que você marca, por exemplo, a luz, você marca uma linha vermelha no desenho. A sombra com linha azul.
E daí eu usava essa técnica para me guiar na hora da finalização no digital. E tomava muito tempo fazer isso. E depois, terminada a página, tinha que diagramar, tinha que revisar, e às vezes a revisão não me dava tão bem na revisão, e vários errinhos de português junto. É normal também. Né? Todas as histórias têm erros de português que eu precisaria pegar e dar uma revisada, ou contratar alguém para dar uma revisada no roteiro, porque é uma parte muito importante, sim, inclusive, porque quando você mesmo está fazendo a história, você, e principalmente fazendo todas essas etapas, erros vão passar sem você perceber. Por mais que você pegue e revise, vai revisando, você não vai perceber, porque você vai estar muito focado naquilo, no todo, né? Então, uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi depois do X-Dragon, né? Então, o X-Dragon todo precisaria ser revisado, os diálogos. É que você pode pegar, faz o negócio e deixa uma semana parado. Depois dessa semana, passar uma semana, você esfriou a cabeça, você lê lá e vai conseguir revisar com uma maior eficácia. Sim. Só que antes eu não sabia disso, né? Então... Escritor também tem isso, e até o livro sobre a escrita do Stephen King, ele fala que ele, para deixar de molho um tempo mesmo, por exatamente o que você falou, a gente acaba viciando na história, é muito difícil. Sim. Eu diria que é impossível você pegar todos os erros da história de primeira, por isso que no processo da escrita a gente manda muito para leitor crítico, leitor beta, porque tem coisa que passa e depois que o leitor beta te devolve, você fala, cara, como eu deixei isso acontecer? Isso passar? Mas Como eu deixei isso é passar? natural, né? É do ser humano, é natural, não Né? tem como. É impossível você fazer um Então, negócio 100% perfeito. todas as minhas HQs, depois que eu termino e vou olhar, falo: Meu Deus, por que eu escrevi isso? Por que está escrito dessa forma? É Acontece porque muito. tava preocupado em fazer a história, mas depois na pressa, eu vou lançando e tal, e eu nem revisava, às vezes, direito, né? Então, é algo que eu aprendi, que eu precisava fazer essas revisões. Mas Sim. é uma coisa complicada. E no processo que você ia lançar, você lançava semanal, mensal? Como que você. Ou você ia lançando quando você terminava? Então, eu fiz um esquema para lançar algumas páginas semanais, cerca de 4 páginas, ou seja, cada edição levava de 2 a 3 meses para ser completada. Né? Então, o pessoal ia lá por semana e lia 4 páginas. Isso também ajudou a fazer um planejamento de como eu iria desenvolver o ritmo da história. Né? No início, não. Fiz a história num todo, mas eu não pensei muito no lançamento semanal. Depois eu comecei a dar formatar de um jeito para parar a história num ponto que fiz do leitor para ver na semana que vem. Eu comecei a fazer muito isso. Isso é uma técnica que a gente tenta usar sempre no final do capítulo também na escrita. Que tem a Sim. CJ Tudor, que é a escritora do Homem de Giz, que, cara, ela faz isso de uma maneira fantástica. Eu sempre ia começar a ler os capítulos no horário que eu tava tranquilo. Porque se eu falasse, tipo, agora é 1 hora da manhã, eu devia estar dormindo, mas vou ler um capítulo. Quando eu via. Não, teve um leitor do X-Dragon que ele veio falar uma vez para mim que eu deixava ele muito ansioso. que eu mexia com a ansiedade dele por causa disso, porque eu interrompi em algum momento. O personagem, às vezes, ou ia falar alguma coisa, eu interrompia o lançamento da semana naquele momento. Daí ele tinha que esperar uma semana para ver mais 4 páginas e geralmente tinha outra coisa interrompendo para a próxima sequência. E era assim que eu conseguia fisgar o público. Sim, sim. Né? Eu Isso é muito consegui bom. sempre fisgar dessa maneira. Não, isso é quando você pega um livro que faz isso muito bem, é muito bom, porque você fica com aquilo na cabeça, fala, cara, como que eu vou dormir sem saber o que aconteceu aqui? Não vou dormir. Aí você vai Assim, lendo, você vai lendo, você vai daí lendo. vai lendo o livro até o final. É Exatamente. que no meu caso, as pessoas não tinham escolha. Eu que tinha que liberar mesmo a história. Então... Mas teve gente, depois que terminou,
a série, eu ainda consegui muitos leitores. E eu soube que alguns leram em 2 dias a série inteira, né? Isso Que é também muito traz satisfação, né? Porque bacana. o cara não conseguiu desgrudar, né? Quando começa o review da pessoa falando, ó, li numa sentada, que os leitores costumam falar isso assim no Brasil, né? Fala, É, puta, cara, o cara gostou mesmo. Ele já mostrou que ele gostou. sim, O resto que ele vai falar é sobre o que ele gostou. Mas se o cara sentou pra ler, não parou de ler até o final, o cara gostou muito mesmo. o Não cara tem gostou. conversa. Então, e isso daí eu vi acontecer muito com X-Dragon. Eu fiquei surpreso porque eu achei, terminou, agora vai dar uma esfriada. De certo modo, claro que de não ter conteúdo novo dá uma esfriada. Isso é super normal. Isso aconteceu também com o Fred Guará, porque o Fred Guará entrou num hiato. Porque eu tive outras coisas que eu tive que dar atenção. Mas o X-Dragon ainda ele consegue bastante leitor. E isso daí me deixa bem satisfeito. Sim. Tem aquele pico, né? Depois vai Sim, tendo os espingos. Quanto mais longe você consegue levar uma história sem você fazer uma continuação, sem você fazer algum spin-off, melhor é a qualidade daquela história que você teve, né? sim. Isso é muito bom. Isso é muito No bom. caso, agora eu só estou fazendo o spin-off para Crass porque é um projeto novo mesmo. É uma história nova, é uma apresentação nova. Mas, assim, a história original vai continuar na internet. Não pretendo tirar ela do ar. Ela vai continuar lá no Tapas, né? Agora eu publico... Antes tinha um site oficial que eu disponibilizava tudo no site. Agora eu coloquei no Tapas porque deu uns problemas no site. E eu não estava com dinheiro para fazer um novo site. Então, daí O meu também eu tirei do ar. Tava muito caro anualmente para pouco retorno, né? Foi é, muito retorno difícil. financeiro eu não tive. Eu nunca Não, é tive. difícil demais escrita também. O que eu consegui algum dinheiro foi o livro físico que eu lancei pela Jambô. E ele bancou o resto dos meus projetos todos. Até hoje ele está Sim, respingando o dinheiro dele ainda. Porque, bom, Brasil, né? Literatura, é muito sim, sim. difícil, muito complicado. Mas a gente não desiste, né? Nunca, né? Não. E eu foi muito bom, eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito X-Dragon, mesmo que eu não tenha ganhado grana com ele, mas eu ganhei muita experiência, eu conheci muitas pessoas, tem gente de fora do Brasil que acompanha, porque eu lancei em inglês também, que é uma coisa muito importante. Eu recomendo sempre para os artistas nacionais, faz uma versão em inglês que o público de fora também vai dar uma força. E recentemente até saiu uma lista no como que é o nome daquele? O CBR, que é um site, um portal de quadrinhos muito importante nos Estados Unidos. E foi listado os 10 quadrinhos recomendados, 10 quadrinhos brasileiros mais recomendados. E o X-Dragon tava lá. Caramba, cara, que isso é um reconhecimento do caramba, hein? Fora Sim, do país. e muita gente no Brasil achou estranho. Ué, mas como assim o X-Dragon? Mas é porque eu lancei fora. Eu Sim, divulguei bastante fora do Brasil. Então, daí, o público de fora conhece o X-Dragon muito bem. Conhece bem mais do que aqui no Brasil, inclusive. Né? Então, é uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas. Pensa para o público de fora também. Você pode fazer algo focado no Brasil ou na sua cidade e tal, mas considere mostrar a história para fora também. Acho que sempre ajuda. Essas portas vão abrindo. sim. O, e assim, a vantagem da HQ em relação a. É que o X-Dragon também foi enorme, né? Foi. Gigante. 500 e quantas páginas? Não, na verdade, é só o primeiro arco é 520 Só o páginas. primeiro arco. No Só total o primeiro foram arco. 1.900. Nossa senhora. Foram E assim, 1.900. que eu ia falar que vantagem, no meu caso da HQ, eu tô fazendo. Assim, como eu sou escritor e eu tenho desenhista, a gente fez um acordo e aí ele fez a página muito mais barata do que ele cobrava, mas não é o trabalho do cara, né? Diferente de mim que trabalho
e escrevo, trabalho, tenho uma profissão fixa e escrevo, ele trabalha como escritor. Aí ele fez um preço, assim, irrisório em comparação com a qualidade do cara, só que assim, eu ainda tenho que ajudar com os custos do cara porque ele tá trabalhando, ele não tá como eu, né, depois do horário. E aí eu tive que dar uma enxugada no conto para não ficar uma HQ muito grande, até porque para imprimir também, para depois eu ainda ia ficar caro, eu dei uma enxugada, ficou uma pequena. E aí eu ia falar que é uma vantagem você conseguir lançar, porque eu consigo com menos páginas, eu consigo gastar menos com tradutor, mas no seu caso, você fez a tradução sozinho ou alguém traduziu? Porque 1900 páginas. Eu fiz uma tradução básica, né? Eu mesmo eu jogava às vezes no Google Tradutor e eu fazia ajuste no que eu achava, mas eu mandava para um amigo de fora revisar. Então daí até o texto em inglês ele é mais solto do que o em português. Só que esse meu amigo na época, no inicinho, ele fez algumas adaptações que ele colocou sotaque em dois personagens que eu não me toquei na época, porque eu não manjava muito bem inglês. Daí quando eu fui revisar, eu falei, mas por que ele tá falando dessa maneira? Colocou um sotaque no personagem. Ficou Tá contextuando no muito meio do louco. seu. É. Mas assim, é uma característica interessante, mas para um eu gostei, para o outro eu não gostei muito não do que ele fez. Né? Mas ele deixou o texto muito mais natural do que eu traduzindo em inglês, Sim, sim. com erros, muitos erros de inglês, inclusive. Não, mas Né? eu acho legal você falar isso porque é pra mostrar pro pessoal que tá lendo, que tá querendo roteirizar, o escritor, que, cara, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente dá um jeito de fazer. E a gente faz. Ah, Então, assim, não se prende às barreiras da língua, porque, como o Felipe falou, ele foi no Google Tradutor, deu um jeito e ele conseguiu fazer o quadrinho, mais que o amigo dele desse uma revisão, uma ajuda lá fora, conseguiu fazer o quadrinho ser reconhecido internacionalmente, que é uma coisa muito complicada de acontecer, né? é muito Então, difícil. muito difícil. A gente tá falando de um reconhecimento fora do país, cara. Isso é muito legal pro pessoal ver que não tá a gente tem que seguir até o final o planejamento que a gente fez, porque a maioria dos escritores, eu acredito que aconteça muito isso com roteirista e com quadrinista também, começa a ver o mercado, que o mercado é um mercado difícil e vai desistindo, desistindo, desistindo até extinguir o projeto dele, Eu né? vi muitos quadrinistas assim com potencial, que tinham um potencial enorme para desenvolver e fazia uma, duas histórias e largava. Eu acho que isso também acabou sendo meu combustível para fazer o X-Dragon até o final. Porque eu ficava frustrado. Eu ficava frustrado em ver os outros não conseguindo fazer as histórias. Porque eu via potencial. Teve agora não me lembro o nome, mas tinha muitas HQs que eu acompanhava, tanto impresso, tanto online, que as pessoas começavam, tinha uma boa ideia. Quantos capítulos tem? Tem três. E terminou num cliffhanger ali, no terceiro. Você fica. Putz, é difícil, né? Sim. Então, se eu vou começar uma história, eu vou seguir com ela até o final. Hoje em dia já temos alguns roteiristas, alguns quadrinistas que chegaram até o final da história, que nem o Max Andrade dos Challenge. Ele fez uma história do começo até o final lá que foi publicado pela Draco. Um que está indo muito bem e vai ser publicado pela editora New Pop é o Rei da Lata, que é uma webcomic que fez muito sucesso. Eu estou torcendo demais por essa webcomic, porque eu não li muito por causa de falta de tempo. Mas o cara, ele tem um traço muito bom e ele está conseguindo engajar um bom público em redes sociais, muito parecido com o X-Dragon lá no começo. E eu tô torcendo para que ele vá adiante. Ele ainda conseguiu ser publicado pela New Pop. Não tem que fazer um reboot que nem eu tô tendo que fazer. Já foi Porque, um grande ganho. porque pro X-Dragon ia ser muito caro uma editora publicar. Né? Seria um gasto enorme. E não poderia ser cancelado. Quer dizer, se eles quisessem, ia ser cancelado, mas depois o público ia reclamar. Então, Sim, não seria bom.
Eu vejo que é um projeto, acaba sendo arriscado o Extrava. E também o Quack do Cagipato tá indo muito bem. E tem várias pessoas fazendo quadrinhos de histórias fechadas. Volumes únicos são muito bons. Na CCXP, na última que eu fui, tinha várias HQs completas, muito bem trabalhadas. Então, o cenário mudou em relação ao que era lá em 2008. Porque em 2008 não tinha quase nem quadrinhos online e nem quadrinhos Muito físicos difícil ser publicados. independente em 2008, né? Muito Era difícil. muito difícil. Eu comecei em 2004 a ser independente, Nossa. né? Então era assim, era você sabe já viu o meme do cara dando soco na faca? Sim, Era bem isso. era Era isso. exatamente isso, porque a gente ia para o evento, ficava lá na mesinha. Era as HQ feitas em Xerox ainda, porque não tinha gráfica rápida e fazia 10, 15 cópias. Né? A gente tinha que ir numa casa de Xerox e depois a gente ficava montando revista em casa. Eu gostava de fazer isso. E só que daí colocavam a gente numa mesinha de bar ali no evento. Não Sim. dava aquela apresentação que nem hoje é CXP, até mesmo Anime Friends, eles... Tinha o Artist Anime Valley lá Friends na existe, CCXP, né? mas o Artists Alley, ele deu um gás enorme para os artistas nacionais. Eu nunca participei da CCXP, nunca tive oportunidade. Mas eu acho incrível o apoio que eles dão aos artistas nacionais ali. Isso deu um gás para o mercado. E, e é legal ver essa evolução, porque eu vi o mais baixo do baixo, né? Tipo, já Sim. teve evento que só eu tava na mesa de desenho, só tava eu lá sozinho. Quando você chegou era tudo Ficava. mato, né? Literalmente. É bem isso, é bem isso. Era quando eu cheguei só tinha Só tinha mato, mato. ou só tinha cadeira de bar, Sim. as cadeirinhas de plástico de bar, né? Sim. Daí tinha eu e mais. Às vezes tinha mais um. E era assim. Era Sim. desse jeito. E o que você falou é Então, uma coisa importante, porque pro pessoal que está assistindo e está começando agora, né, nesse mundo do quadrinho, da escrita, do roteiro, o que a gente tem de ferramenta na nossa mão hoje em relação a 10 anos atrás, eu acho que o pessoal 10 anos atrás nem imaginaria que a gente teria essa facilidade de Amazon pagar por texto de cara que nunca foi publicado, do Tapas publicar quadrinho, da gente conseguir rede social para divulgar. Então a gente está assim, se nossa, comparar alguém de 2004 para alguém de hoje, a gente tem 1000 vezes mais possibilidades do que a pessoa. nossa, é totalmente diferente, porque na época só tinha Orkut e o Twitter estava começando e tinha fóruns de internet. Daí eu ia num fórum de anime e mangá, ou fórum de quadrinhos, divulgava. Então era totalmente diferente de hoje em dia, que daí você pode posta na rede social, daí o pessoal compartilha, deixa sua curtida, tudo mais, deixa seu comentário. Hoje em dia é muito mais prático, é muito mais fácil. Isso é ótimo, porque isso facilitou a vida de muitos quadrinistas, né? Sim, com certeza. Escritor Então, também, com certeza. muita gente está alcançando sucesso com isso. Sim. E até antigamente você pensar em lançar um livro físico independente era uma coisa muito mais custosa e muito mais complicada de fazer do que hoje. Hoje, você E, falou, tem as gráficas rápidas, se você quiser lançar 10 livros para você distribuir para os seus entes ou para as pessoas que você gosta, você vai lá e desembolsa um certo valor e faz. Antigamente você e pensar nisso, nossa, tinha que desembolsar muita grana, porque tinha que fazer 1.000 cópias. nossa, 1000 cópias, Mil imagina. cópias. É uma gráfica normal, aquelas gráficas Sim, grandes. 1.000 cópias. Então, quem que tinha dinheiro para fazer 1.000 cópias da revista? E na época, ninguém. né? Até o pessoal da CRAS, o Thiago Spiker da CRAS, ele é testemunha, porque eu e ele, a gente começou no mesmo evento como artistas independentes. Tinha gente que levava milhares de cópias e não vendia nada, porque o pessoal ainda não tinha
o costume de comprar, não tinha o costume do quadrinho independente. Hoje já criou essa cultura do pessoal que compra o quadrinho independente. Antes não, só quero mangá, ou só quero quadrinho de banco, quero Marvel, quero DC, quero Turma da Mônica, e por aí, não dava valor, né? Sim. Hoje em dia já mudou, mas o início, né? O Thiago, que é um sobrevivente, ele é um dos exemplos que agora ele está com a editora dele, ele mesmo montou a editora, ele é outro que perseverou, e agora faz tudo em formato livro, fechado, com a equipe dele também, tem várias pessoas muito talentosas dentro da CRAS. E isso é legal para ele a CRAS no geral é um exemplo bom de ver a evolução. Porque também começou com revista Xerox. Às vezes capa até preto e branco algumas, né? Por causa das Dificuldade, né? dificuldades. Sim. Hoje é outro patamar que os artistas de quadrinhos estão. Sim. Felipe, então para quem está começando agora, eu queria que você desse algumas dicas para quando ele for escrever um roteiro de quadrinho. Bem, acho que uma coisa importante é fazer um planejamento da história. E diferente do que eu fiz no início, eu recomendo começar com histórias curtas. Porque senão acaba sendo muito cansativo e estressante. Então é bom começar com alguma história de 20 páginas, 30 páginas, é uma quantidade legal, para que você, mais para aprendizagem, para você aprender a ter o ritmo. Também é importante conhecer outros quadrinhos, não só de um tipo. Por exemplo, eu gosto muito de mangás, né? Eu tenho diversos mangás aqui, mas eu também olho quadrinhos europeus e quadrinhos americanos, porque eles podem ter coisas que são úteis para que eu desenvolva a narrativa própria. Eu acho que isso daí é uma coisa importante, é buscar referências, né? Fazer um estudo e tal. Na escrita, o pessoal, você falou sobre o tamanho, na escrita também acontece muito isso da pessoa querer começar com uma trilogia. E, galera, Nossa, não comecem com uma trilogia, não façam isso. Eu sei que a vontade de contar uma história é enorme, mas é muito complicado. Primeiro, de você conseguir lançar, é como você falou, para uma editora lançar um quadrinho de 1900 páginas, financeiramente para a editora é muito difícil ela querer lançar. é Pode ser a muito maior difícil, maravilha do mundo, mas financeiramente é difícil deles lançarem isso. sim. Envolve muitos valores, porque tem o preço de gráfica, não é só o preço do autor, não é só o Sim, trabalho do autor, envolve sim. muitas outras coisas, envolve marketing, envolve uma logística, né? Então, eu via muita gente antigamente que apresentava trabalho para alguma editora, daí falava, mas eles não querem o meu talento, eles não querem. Mas tem que ver, eles têm que fazer um estudo para ver se aquilo é viável, Sim. né? Tem que ser feito um estudo para ver se é viável. Eu já apresentei em diversos lugares, eu recebi não, né? Mas assim, teve uma editora em especial que eles explicaram para mim por que não daria. E foram bem didáticos que, tá, é assim que funciona. E muita gente não entende como que é, né? Então envolve inúmeros fatores, não é só ter o material pronto. Envolve uma série de coisas, né? Sim, é só se você se colocar no lugar da editora. A editora vai apostar no autor iniciante, que tem um público pequeno, e vai lançar um livro. Comprar uma trilogia, sabendo que ela vai ter que lançar um primeiro livro, que ela não tem certeza se vai ser sucesso, depois o segundo livro, o terceiro livro. Ou lançar um livro de 1.200 páginas, que é um livro enorme, ficaria caríssimo para você imprimir poucas cópias. E se a gente falar de editora grande, 1.000 cópias são poucas cópias. Para editoras grandes, né? Não no nosso caso, independente, 1.000 cópias é coisa pra caramba. Mas editora grande, 1.000 cópias são poucas cópias. Fica caro ainda de imprimir. Então, financeiramente para eles não vale a pena. Então, depois, uma coisa que até uma pergunta que eu vou te fazer, e eu vou usar a analogia da escrita. Em 2004, que você começou, 2004, 2008 você começou a escrever a história. Se você escrever um livro, o terceiro livro, a qualidade está
muito melhor, você evoluiu muito nesse meio tempo, em 10 Uhum. anos. No desenho acontece isso também? Você tentou manter os mesmos traços ou a evolução é gritante? Se eu pegar a primeira página, vai ver um Felipe que desenhava de um jeito, se eu pegar a última página, vou ver um Felipe que com Vai, outro. Vai, né? isso acontece muito. No X-Dragon, em especial, os personagens humanos, eles tiveram uma diferença bem grande durante o desenvolvimento, durante o avanço da história, dá para ver que tem uma mudança grande. Os personagens são dragões, uma diferença menor, porque eu já tinha desenvolvido mais o traço desses personagens. Porque o X-Dragon ele surgiu mais ou menos em 2004, que eu fazia curso de animação. Né? Daí eu fiz um curtinha com os principais do X-Dragon. Ali eles estão horrendos. Os personagens estão feios demais. Tem até na internet esse curta. E daí, já nessa época eu já comecei a dar uma lapidada neles, já fui acertando e tal. Mas mesmo assim eles tiveram uma evolução grande em 8 anos de publicação. Né? Então não tem como. Você não vai sair o mesmo traço do início até o fim, assim como a narrativa. Né? Que nem você falou para escritor. Começa a escrever de um jeito, vai evoluindo a forma de escrita até chegar no último livro, vai estar com um tipo de narrativa mais polido, mais arrumado, em comparação ao primeiro. Daí a pessoa vai querer voltar no primeiro, fazer tudo de novo, que isso é uma Sim, coisa que dá. tem isso A também. gente que é autor tem muita vontade de fazer Tem isso. isso também, com certeza. Então, assim, fica a dica porque é uma coisa que acontece no quadrinho, acontece na história. Assim, muita gente faz, assim, não é que não vai dar certo, que as chances diminuem pelos motivos que a gente falou. E eu mesmo sou um cara que não escreveria trilogia, não escreveria série, porque eu sou um cara muito ansioso para terminar a história. Então, eu gosto de escrever conto, mas como o conto no Brasil não tem público quase nenhum, se existisse um público no Brasil bom para contos, eu não teria saído dos contos, eu teria ficado neles. Só que romance é muito mais vendável, né? Não tem Sim, muito milagre. E aí eu fui para essa parte do romance e escrevi os meus, mas eu gosto muito de conto que começa e termina a história ali, fechou. E assim, a minha sim, diversão escrevendo é escrevendo conto. Mas para você escrever, vai passando um processo de maturidade, né? Você escrever uma série longa, tem todo esse processo de maturidade. E quanto mais experiência você conseguir adquirir antes de você fazer, melhor para a história e para você como autor, né? sim, com certeza. E também uma coisa que é muito importante, que acho que foi o pensamento que eu formei para não ficar atrapalhando o X-Dragon quando eu fui criar. Eu terminei um capítulo, eu esqueço ele, eu vou pro próximo. Não saiu bom, eu vou melhorar no próximo, né? Porque uma coisa que acontecia muito com alguns artistas antes era publicar uma história, lançava um, dois, daí tipo, eu decidi recomeçar a minha história. Então, daí, um, dois, três, parou. Né? Então eu decidi pegar, fiz a primeira edição. Eu lembro do dia do lançamento do X-Dragon, que eu tava lançando as páginas e ficava, meu Deus, eu vou lançar mesmo isso? Né? Já tinha dado uns 5 meses, porque eu desenhei com vários meses de antecedência a primeira história, né? Eu já tinha mais duas prontas. E, e daí eu fiquei, puxa vida, eu vou lançar assim mesmo? Vai ser dessa forma. Às vezes tem que jogar o passarinho do penhasco e ver se ele voa, não Daí, tem jeito, né? daí eu falei, não, tá pronto, vamos. Daí a segunda tá pronta também, eu já tava vendo erro. Daí na terceira eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado. Na quarta começou a melhorar. Na quinta o traço começou a ficar um pouco mais estável. E foi assim. Quando chegou no capítulo 16, já ficou muito mais consistente. O estilo ele ficou consistente do meio para o final da série. Ele ficou. Você olhava, tá, agora é o mesmo. Parece realmente, é o mesmo desenhista agora. Não, mas ainda assim há evoluções, há ajustes de traço com o tempo.
Mas né? você conseguiu aproveitar a experiência, né? Essa experiência te Sim. moldou como como quadrinista e como roteirista, né? Tem a vantagem de vocês conseguir ver a sua evolução nesse processo todo. Uhum. Então, Sim, é aquilo. Você procura sempre melhorar. sim, Você vai, segue em frente, procura melhorar o máximo possível. sim. Felipe, eu queria agradecer de novo por você ter vindo aqui, foi um papo excelente, aprendi muita coisa, tenho certeza que o pessoal gostou bastante também. Eu queria que você falasse de novo um pouquinho sobre os seus projetos, lembrar o pessoal para se inscrever no canal, deixar aqui o like, e eu vou deixar todos os links do Felipe aqui embaixo, tá, para vocês clicarem. E aí, queria que você falasse um pouquinho mais onde as pessoas podem encontrar suas obras. E, pô, cara, brigadão, foi um papo excelente, muito obrigado por ter participado do programa. Eu que agradeço pelo convite. Eu agradeço mesmo. Foi muito legal ter participado, ter conversado com você, passado algumas experiências para o público. Eu fico. Então eu vou falar aqui dos meus trabalhos. As minhas séries foram o X-Dragon, que era uma história a respeito de dois dragões que procuravam uma pedra que foi trazida para a Terra. E eles encontram uma garota chamada Renata e a partir disso a trama se desenvolve. Foi a minha série autoral maior, né? Tem 35 capítulos, daí teve um spin-off chamado X-Dragon Rockstar, que essa ainda não está disponível online porque eu tô fazendo uma revisão maior nessa série, ela tinha alguns problemas. Está disponível no Tapas. E eu vou fazer o remake, né, o reboot para a editora Cras. Deve sair no final desse ano. Eu já comecei a desenhar as primeiras páginas. O roteiro já está pronto, mas já estou desenhando as primeiras páginas. Né? E deve ter notícias em breve nas minhas redes sociais. Tem o Fred Guará também, que ele tem 8 capítulos disponíveis no Tapas. Essa história está um pouquinho parada no momento, mas eu pretendo continuar ela muito breve. Ela conta a história de um lobo chamado Fred, um lobo guará chamado Fred. Ele tem uma agência de serviço chamada Lobo Louco e ele é contratado para os mais diversos serviços. E a partir disso que rola a trama da série e é uma loucura atrás da outra. É uma série de ação e comédia. Muito Também está bom. disponível lá no Tapas e pretendo lançar mais histórias no futuro. Pessoal, tudo que o Felipe falou, eu vou deixar o link aqui, tá? Para facilitar a vida de vocês, só clicar aí. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado, valeu, Felipe. Abraço. Valeu. Falou, obrigado.